Olá, pessoal! Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de Química Farmacêutica? Mas antes eu quero fazer um lembrete. Não se esqueça de dar o like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Isso fortalece o nosso canal, tá bem? Conto com vocês! Hoje nós vamos falar sobre excreção de fármacos e vias de administração, ok? Se interessou? Então vem com a gente! Olá! Então hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de farmacocinética, ok? Especificamente nesta aula nós vamos ver a excreção de fármacos e via de administração dos mesmos. Bom, as vias de excreção de fármacos nós podemos considerar, no caso, os pulmões, eles podem ser considerados uma via de excreção. Os fármacos também podem ser eliminados, podem ser excretados através do suor, através da pele. O leite materno também é uma via de excreção, por isso a preocupação quando a mãe está amamentando e ela vai tomar algum medicamento, então ela precisa saber se aquele medicamento ele ultrapassa, se ele pode ser eliminado pelo leite materno, ok? O ducto biliar, um exemplo, a morfina, que também pode ser utilizado como uma via de excreção, ok? E a principal via de excreção, obviamente, são os rins, ok? Bom, e eu conhecendo um pouquinho como que funcionam os rins, é importante para que eu possa entender esse mecanismo de excreção. Por exemplo, o sangue, ele é filtrado no glomérulo, tá? Então, quando esse sangue ele é filtrado no glomérulo, o que acontece? Água, drogas, metabólitos, todos entram no néfron, ok? Então, o néfron vai ser responsável por filtrar o sangue, ok? Essa água que entra no néfron, ela é reabsorvida nos capilares próximos ao néfron. Então, ao néfron, próximo ao néfron, eu tenho uma região rica, ok? Em capilares. Então, automaticamente, o que está lá e tem essa permeabilidade, tem um fácil acesso, para poder passar as barreiras, as membranas, então, é reabsorvido e volta para a corrente sanguínea, ok? Com isso, já que a água passa, para esses capilares que estão, ao redor do néfron, o que acontece? Um gradiente de concentração ele é estabelecido, tanto para fármacos quanto para metabólitos, ok? Então, o que acontece? Naquela região eu vou ter, uma região mais concentrada desses fármacos, desses metabólitos, e isso vai fazer com que tenha algo forçando para que, por conta desse gradiente de concentração, para que esse fármaco e esses metabólitos sejam reabsorvidos, ok? Com isso, as moléculas hidrofóbicas, elas são reabsorvidas, tá? Pelo baixo gradiente de concentração. Então, por que as moléculas hidrofóbicas, elas são reabsorvidas? Porque elas conseguem ultrapassar as membranas, ok? E isso facilita com que elas sejam reabsorvidas. Já as estruturas polares, elas não conseguem atravessar essas membranas celulares. E com isso, elas são excretadas, que é o que eu quero, ok? Isso faz com que... Isso mostra a importância lá do meu metabolismo. Então, as reações metabólicas, elas aumentam, o objetivo dela não é preparar, o objetivo do metabolismo não é preparar a molécula para ela ser excretada. Então, as reações metabólicas, elas vão aumentar a polaridade dos fármacos para poder ocorrer a sua excreção, aumentar a sua excreção. Ok? Então, isso mostra como acontece a excreção de fármacos pela principal via, que é a via renal, através dos rins. Ok? Bom, estudamos todas as fases, que ocorrem na farmacocinética, a absorção, a partir do momento em que aquele fármaco ele é administrado, pela via, principalmente pela via oral. E com isso ele é distribuído, quando ele atinge a corrente sanguínea, ele vai pela toda a circulação sanguínea, por toda a circulação sistêmica. Depois ele é metabolizado, ou seja, ele é preparado
para ser excretado e com isso vem a última fase, que é a excreção desses fármacos. Isso tudo mostra o que o nosso organismo faz com aquele fármaco que ele é administrado, ok? Mas para que esse fármaco, né, ele passe por todas essas fases, ou quase todas, porque alguns não passam por todas elas, nós precisamos entender também as vias de administração, nós precisamos conhecer as vias de administração. E eu vou citar algumas aqui, por exemplo, a via oral, a via sublingual, a via retal, a via epitelial, que são os fármacos tópicos, né, os colírios, a via inalatória, muito utilizada para os antiasmáticos, anestésicos gerais, e a parenteral, ok? Que é a via utilizada, né, pode ser tanto pela via subcutânea, a intramuscular, a intravenosa e a intratecal. Vamos iniciar pela via de administração oral. Ela é a via mais utilizada para a administração de fármacos, tá? Então, a via mais utilizada é a administração, é a via oral, ok? O fármaco, ele tem que passar pelo trato gastrointestinal quando eu utilizo essa via. Então, quando eu utilizo a via oral, eu tenho as 4 fases da farmacocinética: absorção, distribuição, metabolismo e excreção. O trato gastrointestinal é constituído, né, pela boca, garganta, estômago, intestino grosso e delgado. O fármaco vai passar por todo o meu trato gastrointestinal, ok? E qual que vai ser a função desse trato gastrointestinal? Qual é a função dele, né, no nosso organismo? É a digestão de alimentos e a absorção de nutrientes, né, utilizando, né, o ácido gástrico e as enzimas digestivas, elas vão fazer, né, elas vão exercer essa função do trato gastrointestinal. O fármaco, quando ele é administrado por essa via, ele tem que ser resistente a esse ácido gástrico, tá? Que está presente lá no estômago. Então, ele tem que ser resistente a essas enzimas presentes, né, em todo o meu trato gastrointestinal, tem que ser resistente ao ácido gástrico para poder chegar ao local de ação, ok? Para ele poder ser absorvido, distribuído e chegar no seu local de ação, ok? Então, quando eu utilizo, por exemplo, cápsulas, essas cápsulas elas são muito utilizadas para proteger alguns medicamentos da acidez do estômago. Então, quando aquela pessoa, não abre a cápsula, que o efeito é mais rápido, né? Muita gente abre a cápsula e o efeito é mais rápido. O que eu estou fazendo? Eu estou quase que destruindo o medicamento. Por quê? O fármaco ele está naquela cápsula exatamente para proteger o medicamento da acidez do estômago. Uma vez que eu abro a cápsula e tomo aquele só pozinho, às vezes dissolve na água e tudo, o que eu vou fazer? Eu vou estar expondo aquele meu medicamento à acidez do meu estômago. Provavelmente vou perder o seu efeito. E o fármaco deve ser também estável a essas enzimas digestivas, tá? Os fármacos orais, eles devem atravessar as células que revestem a parede do intestino para alcançar o plasma, para alcançar a circulação sistêmica, ok? Então, é necessário atravessar a bicamada lipídica da membrana plasmática. Então, lembra que eu falei com vocês lá na absorção, e os fármacos, né, falamos sobre os grupamentos, né, sobre os grupos funcionais, como que aquela molécula tem que se apresentar, se ela for muito polar, se ela for hidrofóbica, muito hidrofóbica. Então, eu preciso que essa molécula tenha os grupos funcionais necessários para atravessar, ok? Essas células, para atravessar essa bicamada lipídica da membrana plasmática, ok? E com isso, alcançar a circulação sistêmica. É improvável que fármacos muito polares, lembram disso lá na aula que eu falei sobre a absorção? Então, é muito improvável que fármacos muito polares atravessem a membrana lipídica localizada no trato gastrointestinal, ok? Então, elas não vão conseguir passar para a circulação sistêmica. Então, essa estratégia ela é muito utilizada quando eu coloco um fármaco muito polar, quando eu estou planejando fármacos para tratar infecções intestinais. Já os fármacos muito hidrofóbicos, eles são pouco absorvidos. Por quê? Eles vão se dissolver na gordura dos alimentos, resultando em um fraco contato com a superfície da parede do intestino,
tá? Então, por isso que eu tenho que ter muito cuidado na hora do planejamento, porque se ele for muito polar, ele vai ficar na região do intestino. Se ele for muito hidrofóbico, ele vai, o quê? Se dissolver na gordura dos alimentos. Então, eu tenho que ter esse cuidado no planejamento dos meus fármacos, ok? Uma outra via que é muito utilizada, né, é quando eu quero uma absorção em mucosas. Tá? Então, quando essa absorção eu quero que sejam em mucosas, eu vou usar a via ocular, a via sublingual, a via nasal, e isso vai fazer com que aquele meu fármaco que utiliza essa via, eu vou estar evitando as enzimas digestivas e metabólicas encontradas durante a administração oral. Ok? Porque nessas mucosas eu tenho uma região, ela é muito irrigada, ou seja, ela tem a presença de capilares sanguíneos nessa região, ela é muito significativa. Isso vai facilitar com que aquele meu fármaco ele alcance rapidamente a circulação sistêmica, sem passar, né, lá pelo meu trato gastrointestinal, ok? Uma outra via que também é utilizada, né, para a administração de alguns medicamentos é a via retal, né? É quando eu utilizo a forma de supositórios, né? Ela é utilizada principalmente em paciente inconsciente, vomitando ou incapaz para engolir, tá? Não é muito comum, ok? Não é a principal via, né? Eu já falei que é a oral, a retal ela não é muito utilizada, mas nesses casos aqui, ela é uma opção. Uma outra via utilizada é a via tópica, né? Quando eu utilizo a via de administração tópica. Ela é usada para aplicação tópica de fármacos. Um exemplo é o adesivo de nicotina, ok? Os fármacos, então, eles atravessam a pele para alcançar a circulação sistêmica. Com isso, eu não tenho efeito de primeira passagem. Lembra que eu falei lá na absorção, na distribuição, em que o meu medicamento, quando ele é administrado pela via oral, o que acontece? Ele passa, né, pelo efeito de primeira passagem. E com isso, eu tenho uma perda, né, de uma porcentagem daquele meu medicamento. Solventes podem ajudar na absorção desses fármacos. Então, são utilizadas algumas estratégias para que alguns fármacos consigam, né, ser absorvidos utilizando essa via, ok? A pele, ela tem porosidade variável em diferentes partes do corpo, tá? E isso vai, obviamente, fazer com que aquele meu medicamento atinja mais rápido ou não a minha circulação sistêmica. As substâncias, elas são mais facilmente absorvidas onde a pele ela é mais fina, por exemplo, aqui no antebraço, né? Então, nessa região, como a pele ela é mais fina, isso vai facilitar a absorção daquele meu fármaco, ok? Substâncias lipo e hidrossolúveis são mais fáceis de serem absorvidas, porque eu tenho o equilíbrio para que esse meu fármaco é possível atravessar a bicamada lipídica, é possível ultrapassar as membranas necessárias para alcançar a circulação sistêmica. A absorção ela pode ser aumentada se a pele estiver úmida ou molhada. Por isso que quando se utiliza, né, alguns produtos, alguns fármacos, né, na pele, é indicado que após o banho, até 15 minutos após o banho. Por quê? A pele ela ainda vai estar úmida ou molhada, tá? Uma outra via utilizada, né, já comentei um pouquinho, é a via inalatória. A via inalatória, né, ela vai utilizar o sistema respiratório. E o que eu vou encontrar no sistema respiratório? O sistema respiratório ele inclui nariz, vias aéreas, os pulmões, ok? Com isso, né, compreendendo, né, todo esse sistema respiratório, eu também vou ter a traqueia, os brônquios, os bronquíolos e os alvéolos, ok? E qual que é a função dos pulmões? Os pulmões ele tem a função de fazer a troca gasosa. As trocas gasosas entre os alvéolos e os capilares sanguíneos, tá? Então, quando você inspira lá o oxigênio, então ele consegue alcançar a circulação sistêmica e ele vai expelir o gás carbônico, ok? Os alvéolos, o que são os alvéolos, né? Uma cavidade pequena com paredes celulares cercadas por capilares sanguíneos,
permitindo a troca de gases de forma rápida e eficiente. Então, eu vou ter os alvéolos presentes lá nos pulmões e ali, como eu tenho vários capilares sanguíneos, eu tenho a troca gasosa ocorrendo rapidamente. É uma área, né, de superfície de 500 metros quadrados e isso vai fazer com que eu tenha uma grande extensão de área para que ocorra essa troca gasosa. Pra vocês terem uma ideia, ocorre uma troca de 20 kg de ar por dia, tá? A inalação, essa via, ela é utilizada para gases voláteis, tá? Então, quando eu quero, por exemplo, utilizar os anestésicos gerais. Ou na forma de aerossóis, no caso dos antiasmáticos, ok? Por exemplo, o salbutamol. A via inalatória ela é utilizada por alguns fármacos e esses fármacos, então, quando uma vez inalados, eles atravessam as células que alinham os alvéolos para alcançar a circulação sistêmica, tá? Então, eu preciso que esse meu fármaco, no momento em que ele é inalado, ele consiga alcançar a circulação sistêmica, tá? Então, é preciso que esse meu fármaco consiga atravessar a bicamada lipídica presente lá na membrana celular, ok? Então, fármacos muito polares, dificilmente eles vão atravessar essas membranas celulares, tá? Então, quando eu não quero que aquele fármaco ultrapasse, eu não quero que aquele fármaco consiga, né, atingir a circulação sistêmica, eu quero que ele fique ali no meu sistema respiratório, então eu tenho que ter um fármaco polar, ele tem que ser muito polar, para ele não conseguir atravessar. Essa estratégia ela é utilizada quando eu estou desenhando drogas antiasmáticos, nossos fármacos antiasmáticos, ok? Fármacos que atingem a circulação sistêmica através dos pulmões evitam o efeito de primeira passagem. Por quê? Uma vez que ele é inalado, ele atinge a circulação sistêmica, ele não vai passar lá pelo fígado para ter o efeito de primeira passagem. Consequentemente, eu aumento a porcentagem de fármaco biodisponível, ok? Uma outra via utilizada é a via parenteral. Ela é utilizada para fármacos que são mal absorvidos pela via oral, ok? Por exemplo, a morfina ou algum fármaco em que ele sofre a ação das enzimas digestivas, ele sofre a ação das enzimas metabólicas. Então, isso vai fazer com que a via parenteral ela seja a utilizada, ok? Os fármacos injetáveis, eles podem danificar a área de injeção, causando inflamação e irritação. E isso é muito comum. Então, é necessário ter cuidado no momento da administração. Por isso que vários hospitais, quando é utilizado, né, a via intravenosa, né, a equipe de enfermagem sempre está acompanhando para ver se aquela região, quando aquele acesso fica, né, no paciente, se está acontecendo alguma inflamação, está ocorrendo flebite, né? E na via intramuscular, por exemplo, tem que ter muito cuidado no local em que é administrado, tem que ter cuidado com o medicamento que ele está sendo administrado, porque, às vezes, dependendo do medicamento, somente os medicamentos mais oleosos, eu preciso, né, de uma região que tenha muito músculo, tá? Com isso, eu não posso fazer a administração aqui no deltoide, então eu tenho que fazer a administração no glúteo, ok? Os fármacos injetáveis, eles não precisam atravessar as membranas celulares para alcançar a circulação sistêmica. Por quê? Eles são administrados ou diretamente na circulação sistêmica ou em regiões muito próximas a esses capilares. Então, eu não preciso, né, me preocupar que ele seja hidrofóbico o suficiente para atravessar as membranas celulares, tá? Com isso, eu tenho um fármaco que tem uma distribuição e um efeito rápido, tá? Não sofrem o efeito de primeira passagem, né, que é muito observado nos medicamentos que são utilizados pela via oral, ok? Porém, por ele ter uma distribuição e um efeito rápido, faz com que eu também tenha um alto risco de toxicidade ou superdosagem, tá? E isso eu tenho que ter muito cuidado.
Por quê? A partir do momento que ele já está na circulação sistêmica, ele já está na circulação sanguínea, para eu reverter isso, pode ser que eu não tenha tempo suficiente, eu tenho que ser muito ágil para isso, né? Então, por isso que tem que ter muito cuidado, tem que ter muita atenção no momento da administração de um fármaco por esta via, ok? Com isso é mais difícil, né? Eu conter os efeitos tóxicos, então tem que ter muito cuidado, tá? Quais são os tipos de administração, né, pela via parenteral? Eu tenho a intravenosa, em que aquele medicamento já vai estar direto, né, na circulação sanguínea, né, ele é aplicado diretamente na circulação sanguínea. Eu tenho a intramuscular, que é muito comum, né, então aqui no deltóide, no glúteo, então ou na região da coxa, em que eu tenho, né, um fármaco ele que vai ser administrado no músculo, só que o músculo, como ele é bastante, né, tem a presença, né, tem a irrigação sanguínea, né, muito significativa, vai fazer com que esse meu medicamento logo atinja a circulação sistêmica, ok? E também a presença desses capilares, né, como vai variar de região para região, pode também comprometer o tempo em que esse medicamento vai alcançar a circulação sistêmica, tá? A subcutânea, que ela é, né, administrada numa região próxima à pele, e isso vai fazer com que a minha absorção ela também seja, né, mais controlada. Se essa região, se esse meu medicamento, ele tem uma grande afinidade por gordura, eu tenho que ter bastante cuidado. Então, a via subcutânea, eu tenho que ter muito cuidado, né, para que aquele meu medicamento não fique muito tempo ali. Eu tenho que ter, qualquer coisa, um ajuste para alguns pacientes que têm maior quantidade de tecido adiposo. Eu tenho que ter atenção também no uso desta via, tá? A intratecal, uma vez que o medicamento ele é administrado, né, diretamente, né, na medula espinhal, isso é utilizado para alguns tratamentos, né, por exemplo, de leucemia, então também é uma via bastante utilizada, tá? A via intraperitoneal, né, ela é uma das menos comuns entre as outras vias, ok? A intraocular, né? Dessas aqui, as vias mais utilizadas, a via intravenosa e a via intramuscular, ok? Ele é o método, né? O intravenoso, ele é o mais rápido, porém também o mais arriscado, ok? E dependendo da via de administração utilizada, vai determinar a concentração plasmática desses fármacos, ok? Então, a concentração máxima no sangue e o tempo necessário para atingi-lo, né, vão depender do método de administração, qual foi a via de administração utilizada. Então, a concentração, né, desse fármaco ele vai diminuir com o tempo, obviamente, né, devido ao metabolismo e à excreção desse fármaco, tá? Então, aqui eu tenho um gráfico, né, concentração versus tempo, e que eu observo, né, que rapidamente quando eu utilizo, né, a via parenteral, né, a injeção, rapidamente eu atinjo, né, a concentração máxima no sangue e vai, né, caindo. Quando eu utilizo a via inalatória também, porque é uma região que ela é muito, né, a presença de capilares sanguíneos ela é muito significativa, então rapidamente eu também atinjo a concentração máxima. A via oral, nós observamos que é uma diferença muito significativa, né? Então, ela é utilizada quando eu não preciso de um efeito muito rápido daquele meu medicamento, ok? E a via tópica, né, ela diminui ainda mais, uma vez que eu tenho, né, tenho a pele e se vai ultrapassar ou não, se vai conseguir atingir a circulação sistêmica ou não. Então, essa concentração máxima, ela é, né, comparado, por exemplo, a via parenteral, ela é bem menor, ok? Bom, como vocês sabem, nós utilizamos o Patrick como referência para as nossas aulas, e esse é o nosso último conteúdo da nossa unidade 4. Na nossa próxima aula, nós vamos fazer um resumo da nossa unidade. Então, vejo vocês na nossa próxima aula. Não se esqueça de dar o like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Até mais!